São Francisco de Paula. Inspire-se. Imagine um homem que dormia sobre tábuas, com uma pedra como travesseiro, e cujo único alimento era pão e água. Um santo que ressuscitou mortos, converteu reis e enfrentou hereges com a força da fé. Esta é a história de São Francisco de Paula, o eremita que fundou a Ordem dos Mínimos e transformou a Europa com sua vida de penitência e milagres. Prepare-se para conhecer a trajetória de um dos santos mais rigorosos e poderosos da Igreja Católica. No dia 2 de abril, a Igreja Católica celebra São Francisco de Paula, que passou a Igreja Triunfante em 1508. A cidade de Paula, na Calábria, foi o berço do nosso santo, que nasceu em 1416. Filho de pais pobres, mas trabalhadores e piedosos, Francisco foi o fruto de muitas orações do bom casal, o qual, no desejo ardente de ter um filho, fez um voto a São Francisco de Assis, de dedicar o primogênito ao serviço de Deus. Gratos por ver satisfeito o justo desejo, deram ao menino o nome de Francisco e, vendo nele um presente do céu, envidaram todos os esforços para dar-lhe uma boa educação nos moldes dos princípios da religião. Grande lhes foi o consolo de poder observar que o pequeno Francisco lhes correspondia perfeitamente às esperanças e, em muitos pontos, as excedia. Muito pequeno ainda, Francisco revelava grande amor à oração e às obras de piedade. Na idade de 13 anos, entrou para um colégio dirigido por franciscanos. Com as ciências recebeu os ensinamentos da vida religiosa e, embora não fizesse parte da comunidade, acompanhava-a em todos os exercícios, mormente nos da mortificação corporal. 1 ano passou na prática de franciscano, sem o ser. A seus instantâneos pedidos, os pais levaram-no consigo numa romaria a Roma e Assis. O desejo mais ardente de Francisco era separar-se do mundo e viver na solidão. Com o consentimento dos pais, procurou um lugar deserto onde se associaram-lhe mais 2 pessoas. Vieram ainda outros, e depois de alguns anos, Francisco se viu à frente de uma comunidade religiosa bastante numerosa. Com o consentimento do arcebispo de Cosenza, erigiu um convento, que em breve gozou da estima de todo o povo da redondeza. A santidade dos eremitas, principalmente de Francisco, atraía as multidões, e numerosos foram os milagres que Deus se dignou operar pela mão do santo servo. A nota característica na vida religiosa de São Francisco é o rigor que prevaleceu nas suas penitências. O leito do santo era uma tábua, ou o duro chão, servindo-lhe de travesseiro uma pedra ou um toco de pau. Tomava uma única refeição, e esta só à noite. Mesmo assim, constava de pão e água. Penitência, caridade e humildade deviam ser o fundamento da futura regra. Os discípulos eram obrigados a constante e rigoroso jejum e a abstinência de carne, ovos, leite, queijo e manteiga. A observação da abstinência nesta forma parecia-lhe tão importante e necessária para a ordem que a fez objeto de um 4º voto. Nisto era guiado pela intenção de dar um contrapeso à tibieza de muitos católicos que desprezam as leis do jejum e da abstinência. Obediente à ordem de Nosso Senhor, queria que a caridade fosse o vínculo de união na nova ordem. A virtude, porém, que mais se destacou na vida de São Francisco, e na prática da qual chegou ao grau máximo da perfeição, foi a humildade. Estimado por papas e reis, considerava-se o cisco da humanidade. Cheio do Espírito de Deus, não reconhecia em si senão miséria e fraqueza. Os discípulos deviam ser chamados frades mínimos. O superior de cada casa usava título, não de superior, mas de corretor, e devia lembrar-se sempre que era de todos o último, conforme a palavra de Cristo. Quem entre vós é o primeiro, deve ser o último. Lucas 22, 26. O Papa Sisto IV aprovou a regra da Ordem dos Mínimos e nomeou Francisco primeiro superior geral. Novos conventos foram em seguida fundados na Sicília e Calábria. Não faltaram inimigos à nova ordem, entre os quais figurava Fernando, rei de Nápoles, o qual não perdoava a Francisco a franqueza com que lhe censurava certas desordens e abusos. Francisco possuía o dom da profecia. Muitos anos antes da tomada de Constantinopla pelos turcos,
Predisse esta grande catástrofe. Profetizou também a queda de Otranto e a reconquista daquela praça pelos cristãos. Os milagres que Francisco operava eram tão numerosos e estupendos que o Papa Paulo II resolveu mandar um comissário ao arcebispo de Cosenza para colher informações fidedignas sobre o servo de Deus e sua vida. Estas foram as mais favoráveis possíveis. Dos milagres operados por São Francisco, são os seguintes os mais estupendos. Chamou à vida o filho morto da irmã. Não dando a saúde ao rei Luís XI da França, que se achava gravemente doente, converteu-o e preparou-lhe a alma para uma morte santa. Carlos III, filho de Luís XI, dedicou ao santo uma amizade especial e extraordinária, introduzindo-lhe a ordem em seu reino. Francisco, sentindo a morte aproximar-se, preparou-se com o maior cuidado durante 3 meses. Passando este tempo, foi acometido de uma febre violenta. Reunindo os filhos espirituais, dirigiu-lhes palavras repassadas de amor de Deus, exortando-os, ao mesmo tempo, à observação fiel da santa regra e da lei da caridade. Depois se confessou e, descalço com uma corda ao pescoço, recebeu o santo viático. No dia seguinte, 2 de abril de 1508, morreu, na idade de 91 anos. Leão X canonizou-o no ano de 1519. O corpo do santo ficou, durante 55 anos, em perfeita conservação. Em 1562, o túmulo foi aberto e profanado pelos huguenotes, que arrastaram o corpo com cordas a uma fogueira, para destruí-lo pelo fogo. As labaredas, porém, não ofenderam a santa relíquia. Só quando um dos hereges atirou para o fogo, já quase extinto, uma grande cruz, e esta começou a queimar, o corpo do santo também foi devorado pelas chamas. Na noite seguinte, vieram os fiéis católicos e tiraram das cinzas os ossos que o fogo não pôde destruir. Reflexões. São Francisco observava um jejum constante e aos religiosos, por meio de um voto, impôs a mesma penitência. O jejum é prática que encontramos na vida de todos os santos. O jejum é uma penitência inseparável do trabalho da santificação. A Igreja, nossa mãe, determina dias e épocas do ano eclesiástico, obrigando seus filhos ao jejum. Nesta exigência, está de completo acordo com a praxe dos apóstolos, que já conheciam o jejum como prática salutar. São do apóstolo São Paulo as seguintes expressões, todas concernentes ao jejum. Castigo meu corpo e reduzo-o à servidão. 1 Coríntios 9, 27. Os que são de Cristo crucificarão a sua própria carne com os vícios e concupiscências. Gálatas 5, 24. O jejum torna-nos aptos para a oração e para recebermos as luzes divinas. Foi com este intuito que Moisés e Elias, no Antigo Testamento, se sujeitaram a um jejum de 40 dias. A Sagrada Escritura recomenda-nos o jejum como meio poderoso para alcançar graças e benefícios divinos. A mãe de Samuel, pelo jejum, obteve a graça de ter um santo filho. 1 Reis 1, 8, 15. Davi implorou, jejuando, a Deus a conservação da vida do filho. 2 Reis 12, 16. Sara, a filha de Raguel, ficou livre do mau espírito. Tobias 3, 10, 25. E Cristo afirma a existência de certos maus espíritos cuja expulsão pode ser obtida só pela oração e pelo jejum. O jejum apresenta grandes vantagens para todos que querem salvar a alma. 1. É um freio fortíssimo contra a concupiscência. 2. Alcança-nos muitas graças. 3. Aplaca a justa ira de Deus. O jejum foi sempre considerado como meio abençoado de salvação e como tal era praticado. Não pensemos que para nós o caminho do céu deva ser mais suave do que foi para os santos do Antigo e Novo Testamento. Santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Cesareia, na Palestina, a morte de Santo Anfiano, vítima da perseguição de Galério Maximiano. No mesmo lugar, o martírio de Santa Teodósia, virgem. Suspensa pelos cabelos, teve o corpo barbaramente dilacerado com ferros. Como ainda assim se negasse a prestar culto aos ídolos,
foi atirada ao mar. Santa Teodósia contava apenas 18 anos. Ano de 307. São Francisco de Paula, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que destes a São Francisco de Paula o espírito de penitência e caridade, concedei-nos por sua intercessão a graça de viver em humildade e amor ao próximo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.